Fala, meu povo, aqui é o professor. Fala, meu povo, aqui é o professor Elifas e a gente vai ter essa aulinha hoje bacana aqui falando de sistemas de equação do primeiro grau, tá? Um tema recorrente da ETEC, do Enem, do Liceu. E no finalzinho da aula, o que acontece? A gente abre o chat para tirar algumas dúvidas ou coisa parecida, tá? Primeira coisa, vamos entender aqui o seguinte, tá? Sistema de equações do primeiro grau. Primeiro, vamos entender o que é uma equação do primeiro grau, tá? Por exemplo, aqui, eu tenho que x mais 1 é igual a 5, tá? E chego para vocês muito carinhosamente e falo, qual será, no reino de meu Deus, no cosmos, o valor de x? Ficou simples o valor de x, vai. Professor, x só pode ser igual a 4. Resolvido, acabou. Muito simples. Agora, se eu chegar para vocês e falar assim, ó, x mais y é igual a 5. Qual é o valor de x? Aí você fica olhando, né? Mas fica impossível por isso daqui a gente saber qual é o valor de x. Por que que fica impossível? Porque, por exemplo, x vai valer 5 se y valer 0. X pode valer, por exemplo, 2 se y valer 3. Ou ao contrário, 3 se y valer 2. Você tem inúmeros valores para isso. Então, eu não consigo precisar um valor para x e para y. O que eu posso dizer aqui, sem sombra de dúvidas, é o seguinte. Eu posso afirmar, né, tendo aquela primeira que x mais y é igual a 5, eu posso afirmar que x é igual a 5 menos y. Isso eu posso. E essa ferramenta aqui é uma dos que a gente vai utilizar. Bacana? Então, legal. Agora, por que sistema? Eu não consigo, com essa daqui, ó, x mais y é igual a 5. Eu não consigo resolver. Porém, se eu estiver ligado na mesma situação, eu estiver assim, ó, 2x mais 3y é igual a 12, aí eu consigo resolver. Porque agora eu tenho um sistema, tá? Por que sistema? São essas duas equações aqui entrelaçadas. Pode haver mais 3 ou 4? Sim. Mas nesse momento agora nós vamos trabalhar com duas equações aqui, tá bom? E existem duas maneiras para a gente resolver. Substituição, adição. Tem também comparação à forma geométrica, mas muito pouco utilizadas. As mais utilizadas são substituição e adição. Eu vou resolver por substituição e por adição. Qual é o jeito mais fácil, professor, para a gente resolver isso? O jeito mais fácil de resolver é o jeito que você se sente mais à vontade. Por que eu falo isso? Tem gente que prefere adição. Ele vai fazer por adição direta. Ele fala, não, é adição, ponto. Tem gente que prefere a substituição. Pode vir pronto por adição, ele vai fazer por substituição e assim por diante. Então, a maneira correta de você fazer, qual que é? A maneira que você se sente mais à vontade, tá? Ah, meu amigo, resolver em duas linhas, você vai resolver em 2 cadernos? O importante é que você entenda e chegue no mesmo resultado, tá bom? Então, vamos resolver isso daqui. O primeiro método que eu vou resolver é o método da substituição, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro método aqui. Substituição. Como o próprio nome já diz, eu vou em algum momento substituir. Lembra que eu falei que a única coisa que a gente conseguia falar daquela equação, que era isso daqui, ó. Eu posso afirmar, tá? Vou pegar essa linha aqui, que x é igual a 5 menos y, tá? Aquilo que matematicamente a gente fala, vou isolar a incógnita. Traduzindo, vou deixar ela sozinha e tudo que tiver de um lado eu jogo para o outro com o sinal invertido. Repara, x mais y é igual a 5, então o que eu fiz? Eu isolei o x. X é igual a 5 menos y. Acabou. Acabei de criar um valorzinho comparativo para o x. Quanto que vale o x? 5 menos y. Não sei quanto que é. O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir na linha de baixo. De que maneira? Aqui a coluna, a idade já atrapalha um pouco. Então, eu vou jogar aqui para cima, tá? Na linha de cima, né? Jogando aqui para cima, desculpa, vai ter assim, ó. 2x mais 3y, isso é igual a 12.
Legal? Repara que eu copiei apenas. Só que dessa sentença aqui, eu sei uma coisa. Eu sei o valor de x. Então, quanto que vale meu x? Ó, 2, que multiplica quem? 5 menos y. Mais 3y, e isso é igual a 12, ó. Tá vendo? Eu substituí, como o próprio nome já diz, o x pelo valor que eu encontrei aqui. Então fica assim, ó. Aqui eu aplico uma distributiva, que o pessoal chama carinhosamente de chuveirinho, né? Então vamos lá. 2 vezes 5, 10. Menos 2 vezes y, 2y. Mais 3y, isso é igual a 12. Então tá aqui. O que a gente faz agora? Quem tem letra de um lado, quem não tem do outro. Eu vou ter assim, ó. Menos 2y mais 3y, isso é igual a 12. Se o meu 10 está aqui positivo, ele vem negativo, tá? Devo 2 para o 3, fico com 1. Então, 12 menos 10 dá 2. Acabei de achar o valor de y. Vamos procurar o x agora. Como que lá no comecinho a gente falou que era o valor de x? X é igual a 5 menos y. Então, vamos lá. X é igual a 5 menos y. 5 menos 2. X é igual a 3. Então, a nossa solução é o quê? 3 em x, 2 em y. Vamos ver se isso é verdade. Olhando aqui, ó. Eu achei que x vale 3 e y vale 2. Olha aqui. 3 mais 2 dá 5. Legal. Bateu redondinho. Mas lembra, o inverso também é verdade. É na linha de baixo que a gente acerta ele. De que maneira? Ó, 2 vezes 3 dá 6. E 3 vezes 2 dá 6 também. Então, 6 mais 6, 12. Tá? Então, o que acontece? É mais ou menos igual a oração do Pai Nosso. Assim na terra como no céu. Se deu certo embaixo, tem que dar certo em cima e vice-versa. Caso você tenha se perdido um pouquinho, vamos começar do começo aqui. O exercício dá pra gente só esse sisteminha aqui. Tá bom? Primeiro passo na substituição. O que você vai fazer? Criar um valor comparativo. Por comodidade, tá bom? Por comodidade, o que eu fiz? Eu separei o x. Professor, poderia ser o y? Colocar que y é igual a 5 menos x? Poderia. Dava certo o resultado? Sem sombra de dúvidas nenhuma que daria certo o resultado também, tá? Mas vamos lá. Eu separei o meu x aqui. O x é igual a 5 menos y. O que eu fiz? Na linha de baixo, tá aqui, ó. 2x mais 3y é igual a 12, no lugar do x, eu coloquei o 5 menos y, tá bom? Então, apliquei a distributiva aqui, ó, 2 vezes 5 dá 10, 2 vezes menos y menos 2y. Esse cara aqui eu só copiei, tá vendo? O restante aqui eu estou só copiando, por quê? Ele já estava lá, tanto que eu mantive a mesma cor. Aí o que a gente faz agora? Quem tem letra de um lado, quem não tem do outro, tá bom? Devo 2, pago 3, fico com 1. Tá aqui. 12 menos 10 dá 2. Ó, achei o valor de y. Fechadinho, bonitinho. O que a gente faz agora? Volta lá no comecinho. X é igual a 5 menos y. Então, o que eu vou fazer? 5 menos y é 5 menos 2. 5 menos 2 deu 3. Então, a minha solução, 3 e 2. Tá? Esse é o método da substituição. Pode fazer sempre por ele? Pode. Professor, sempre vai dar certo? Sem sombra de dúvida. Vai tranquilo, sossegado, que dará certo sim. Tá? Vamos ver agora o método da adição. Tá? Esse precisa de um pouquinho mais de atenção. Tranquilo também para fazer, mas precisa da nossa atenção. Então vamos lá. Vou manter o mesmo sisteminha para a gente. Tá bom? Vou apagar aqui. Bem sossegado mesmo para a gente fazer. Agora nós vamos fazer por adição. Vamos lá. Eu estou analisando isso aqui, ó. Lembra que esse é o nosso sisteminha que está aqui, ó.
eu tenho x mais y igual a 5 e 2x mais 3y igual a 12. Legal, bacana. Vou resolver fazer por adição. Primeira coisa que eu vou fazer, escolho qual incógnita eu quero que suma, que desapareça. Mas como assim, professor? Eu vou usar uma para eliminar. Por comodidade, como desde o 6º ano a gente trabalha sempre com o x, eu vou usar o x para sumir. De que maneira? Ó, se eu vou usar o x, eu vou ignorar tudo que está para cá. Eu vou pensar só nesse pedacinho que está aqui, tá? Só no x. Aqui eu tenho x, do lado a gente sabe que tem 1, e aqui eu tenho 2x. O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer com um sumir daqui? Eu vou multiplicar isso daqui por menos 2. Por quê? Para eu ter um menos 2 aqui, e aqui eu tenho um 2 positivo. Eu vou poder eliminar. Então, fica da seguinte maneira, assim, ó. Menos 2x, menos 2y, menos 10. Ó, estou multiplicando todo mundo que está aqui, ó. Menos 2 vezes x, menos 2x, menos 2 vezes y, menos 2y, menos 2 vezes 5, menos 10. A linha de baixo, eu vou pura e simplesmente fazer o quê? Eu vou copiar. 2x mais 3y é igual a 12. Ó. Reparou? Eu só copiei. O que a gente faz agora, então, gente? Se é o método da adição, eu vou somar os dois. Olha o que acontece quando eu somo. Devo 2, pago 2. Tchau, 2. O x foi embora. Eu devo 2 e pago 3, eu fico com 1. Devo 10, pago 12, fico com 2. Então, ó, y igual a 2. Já caiu para mim o valor do y, tá bom? X mais y é igual a 5. X mais 2, que a gente já encontrou, é igual a 5. Qual será, no reino de meu Deus, no cosmos, o valor de x? Que número somado com 2 vai dar 5? Automaticamente eu sei aqui que meu x é igual a 3, tá? Bem tranquilo também para fazer. Esse método aqui, como eu disse, que ele requer um pouquinho mais de atenção da gente, eu vou fazer mais uma vez com outro exemplo para ficar um pouquinho melhor, tá bom? Porque é bem sossegado mesmo. Se você perguntar, professor, qual é o melhor método? É aquilo que eu sempre digo. O melhor método é aquele que você se sente mais à vontade na hora de fazer. Agora, se você me perguntar qual é o método mais rápido, aí eu vou te falar. A adição. E repara que a minha conta ficou extremamente menor, tá? Então, esse é o método mais rápido. Não quer dizer que ele é o mais fácil. Como eu disse, o mais fácil é o que você tem mais intimidade. Mas vamos ver mais um exemplo de adição, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, vou apagar, vou usar uma outra sentença. Tá? Vamos pensar o seguinte, que eu tenho assim, ó. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Eu tenho isso aqui, ó. X mais y é igual a 9, 4x mais 3y é igual a 31. Vamos resolver isso aqui por adição, que eu disse para vocês, só para a gente treinar mais um pouquinho, tá bom? Então aqui eu chego e vou eliminar um desses casos aqui. Qual deles, professor? A gente sempre opta pelo x. Pode ser pelo y? Sim, pode ser pelo y também. Então esse caso aqui, só para você ver como que pode ser pelo y, eu vou usar o y de novo aqui, tá bom? Então, ó, se eu vou usar o y, todo o resto da conta eu vou esquecer. Meu foco está aqui, ó. Aqui eu tenho 1, tá bom? E aqui eu tenho 3. Então eu tenho que inverter isso. De que maneira? Multiplico a linha de cima, por exemplo, por menos 3. O que vai acontecer agora aqui, ó? Distributiva aqui em cima, ó. Prestando atenção. Então fica assim, ó. Vamos lá. Aplicando essa distributiva, nós temos menos 3x menos 3y igual a menos 27, tá? Lembrando, um erro muito comum aqui na hora de fazer o exercício é que as pessoas fazem só com as letras e esquecem do resultado.
Não, é a linha inteira que isso tem que acontecer, tá? É dessa maneira que isso acontece. A linha de baixo eu vou pura e simplesmente fazer o quê? Eu vou copiar, ó, 4x mais 3y, isso é igual a 31. Tá aqui. Se o método é de adição, o que a gente vai fazer então? Eu vou somar, tá? Devo 3, pago 4, fico com 1x. Devo 3, pago 3. Tchau, 3. Vai embora. Eu devo 27, mas eu pago 31. Eu fico com 4. Então, eu acabei de encontrar o valor de x. X é igual a quanto? X é igual a 4. Tá? Automaticamente, eu pego uma das linhas ali. X mais y é igual a 9. O valor de x eu já sei, dá 4. Então, 4 mais y só pode ser 9. Gente, qual será, no reino de meu Deus, no cosmos, o valor de y? Vamos pensar o seguinte, você é aquele cara que está no meio da multidão e fala assim, afastem-se, pois eu vou calcular. Por quê? Você bate o olho e fala assim, morto simples, isso dá 5. E você é aquela outra pessoa e fala assim, da onde que esse cara tirou 5? Então vamos lá, eu estou falando com você agora, meu amigo, minha amiga que está aí em casa, no aconchego do celular, que não enxergou que y dá 5. Como que a gente resolve essa conta? Ela vira uma equaçãozinha simples do primeiro grau. 4 mais y é igual a 9. Então, y é igual a 9 menos 4. Y só pode ser 5. Então, está aqui resolvido o exercício. Nós temos aqui, então, que x vale 4 e y vale 5. Bem sossegado para fazer pelos dois métodos, tá bom? Então, fica dessa maneira. Professor, eu queria que você explicasse isso daqui pelo método da substituição, porque eu me sinto mais à vontade com a substituição. Pode ser a substituição nesse daqui? Pode sim. Vamos fazer junto? Me acompanha aqui então, por favor. Então vamos lá. Vou tomar liberdade, quem quiser printar a tela ou coisa parecida, pode printar para a gente poder estar pagando, tá bom? Ou depois o que você faz? Vai lá, curte o vídeo, dá aquela vontadinha bacana, procura a gente aqui no Der Certo, que vai dar tudo certo para você também, tá bom? Então vamos lá, printa a tela. Printou? Fechou. Então, vamos resolver esse daqui, para quem tem dúvida, a gente resolver ele pela substituição. Olha que bacana a gente fazer isso daqui pela substituição também. Então, voltando aqui. Na substituição, a gente sempre isola uma das incógnitas. O que seria isolar? É literalmente deixar lá sozinha, tá? Vamos deixar ela de lado. Vamos esquecer essa coitada, deixar ela aquele negócio. Não quero saber de você. Então, aqui. Naquele outro exemplo, o que eu fiz com vocês? Eu isolei, na verdade, quem? Eu isolei o x. Professor, se a gente isolar o y, dá certo? Dá. Vamos fazer isso? Vamos. Já que a gente está mexendo, vamos mexer sim, tá? Antes de tudo, por favor, tá? Mesmo você que está em casa, aquela hidratada na garganta que é bacana, que é legal. Então vamos lá. Eu vou pegar esse daqui e eu vou isolar dessa vez o y. Então eu tenho assim, ó. X mais y é igual a 9. Automaticamente eu tenho aqui que y é igual a 9 menos x. Ó, não esquece esse quadrinho aqui. É ele que vai salvar as nossas vidas, tá bom? Então tá aqui. Já tem um valorzinho comparativo para quem? Para o y. Y vale quanto? 9 menos x. Fechou? Fechou. Na linha de baixo, ó. 4x mais 3y é igual a 31. Tá vendo, ó? Fica a linha de baixo. Vou substituir, já que a gente está falando de substituição. Como que fica então aqui, ó? 4x mais 3... Espera aí, eu sei o valor de y. 9 menos x. 9 menos x. E isso é igual a 31. Repara que eu estou colocando até a mesma corzinha aqui no quadrinho, que é para não se perder na hora de fazer o exercício. O que a gente faz agora aqui? Uma distributiva, ó. Nós vamos ter 4x mais 3 vezes 9, 27.
3 vezes menos x menos 3x, isso é igual a 31. Olha que fofo, que lindo. Agora aquele negócio, quem tem x de um lado, quem não tem do outro. Ou seja, quem tem letra de um lado, quem não tem do outro. E vamos ver como que isso fica. Nós temos assim, ó, 4x menos 3x é igual a 31 menos 27. 4x menos 3x deu x. 31 menos 27, ó, 4. Acabei de achar o valor do x, ó, x é igual a 4. Como que eu vou achar y então? Y é igual a 9 menos x. Y é igual a 9 menos 4. Y é igual a 5. Então repara, gente, eu bato muito nessa tecla quando um exercício tem 2 ou às vezes 3 métodos para fazer. Professor, qual que é mais fácil? Qual que é o correto de fazer? Não tem um correto para você fazer, tá? Que nem aqui, eu chego para você e falo, o método correto para você fazer é por adição. Aí você vira para mim, professor, eu fiz por substituição e deu certo, e deu bacana. Aí eu falo para você, não, então, legal, o método certo para fazer é substituição. Aí cai um abençoado e fala assim, não, eu fiz por adição e deu certo. Então veja bem, se o exercício te contempla com 2, 3, às vezes 4 maneiras de fazê-lo, e você faz da forma correta, chega no resultado de forma correta, coerente, então não existe maneira mais rápida para você fazer. Existe a maneira qual? Que você se sente mais à vontade, que você entendeu a propriedade. Aqui, a gente levanta duas bandeiras muito interessantes, que desde que eu comecei a dar aula eu percebo. Quem gosta de fazer por substituição? Pode vir prontinho exercício para fazer por adição. Ele vai fazer por substituição. E o inverso também é verdade. Fez? Está prontinho para fazer por substituição. Ele vai fazer por adição. Professor, mas como assim? Como que um exercício ele vem pronto para fazer por adição ou pronto para fazer por substituição? Vou mostrar os dois exemplos para vocês, tá? Olha aqui um minutinho de novo. Quem quiser printar a tela, tá? Esse lado aqui vai falar que é vírus, né? Claro, né? Feio desse jeito, é vírus. Que é só Jesus na causa, né? Vamos lá. Até hoje eu não sei como eu casei, né? Minha esposa não deve enxergar direito, coitado. Mas tamo junto, né? Tá, é guerreira, né? Quer matar o dragão. Beleza? Então vamos lá. Vamos pensar o seguinte, ó. Eu sempre falo para os alunos em sala de aula assim, eu vou usar um exemplo simples que praticamente a gente faz de cabeça. Por quê? Eu chegar com um exemplo difícil, você vai balançar a cabeça para mim parecendo um cachorrinho epilético, fazer de conta que está entendendo tudo e na verdade você não está entendendo nada. Então presta bem atenção no que eu vou estar falando para vocês agora como exemplo de exercício. Dois números que somados têm como resultado 10. Então, te falei dois números, não falei quais são. Então, dois números somados têm como resultado 10. Está aqui. Mas a diferença entre eles, esses dois números, é igual a 4. Então, ó, x menos y é igual a 4, ó. E meu sistema aqui, ó, a soma de dois números dá 10, a diferença entre eles é 4. Repara uma coisa, ele veio prontinho para fazer por adição. Como assim, professor? Ele veio pronto para adição? Mais y menos y, só cortar. Então, esse é um exemplo do que vem prontinho por adição, tá? Então, aqui a gente vai literalmente somar, aplicar a adiçãozinha nele, tá bom? Então, ó, tem o y dentro do y, tchau y. X mais x, 2x. 10 mais 4, 14. X é igual a 14 divididos por 2. X é igual a 7. Aí, professor, e para eu achar agora o y, como que eu vou fazer? Substitui em qualquer uma delas. Vamos pegar lá de cima aqui, x mais y é igual a 10. Então eu tenho que 7 mais y é igual a 10. Se você, por um acaso, não conseguiu só de olhar aqui, achar o valor de y, vamos imaginar que você não consegue, ou você é aquela pessoa que afasta-se, pois eu vou calcular ali, você já fez de cabeça. Vamos lá.
y é igual a 10 menos 7. Y é igual a 10 menos 7, y é igual a 3. Tá? Prontinho aqui para nós o exercício. Então, repara, esse é um que veio pronto, já elaborado para a gente para fazer por adição. Dava para fazer por substituição? Sim, dava. Nós vimos no comecinho da aula. Mas esse aqui ele veio pronto. Só fazer por adição. Aí o povo da adição fala assim, rei, adição é o nosso rei. Mas tem casos também, tá? Tem casos também que acontece que ele vem prontinho para fazer pelo quê? Substituição. Tá? Vamos ver outro caso desse aí também, prontinho para substituição. Dando aquela printada na tela, por favor. Vamos lá. Vamos fazer agora aqui um prontinho para fazer por substituição. Vamos pensar o seguinte, ó. De novo aqui. A soma de dois números é igual a 15. Legal. A soma de dois números é igual a 15. Sabendo-se que o segundo é o dobro do primeiro, qual é o valor desses números? Então, ó, eu sei que o segundo, seguindo a ordem, ele é o quê? O dobro do primeiro. Posso falar que isso é um sistema? Posso. É um sisteminha. Por que eu posso falar que ele é um sistema? Porque só com isso eu não consigo responder. Só com isso eu não consigo responder. As duas juntas eu consigo. Repara uma coisa. Esse aqui é um sistema feito para a gente fazer por substituição. Ele veio prontinho. Por que, professor, ele veio prontinho? Muito simples. Ele já veio com y isolado para você. Ele já está te dizendo que y é igual a quê? 2x. Então, eu pego a linha de cima, x mais y é igual a 15, x mais... Meu y vale quanto mesmo, gente? Ó, aqui. Quanto? 2x. Muito bem. 2x e isso é igual a 15. X mais 2x, 3x. E isso é igual a 15. X é igual a 15 dividido por 3. X é igual a 5. Para eu saber o valor de y ficou muito simples. Y é igual a 2 vezes o x. Y é igual a 2 vezes 5. Y é igual a 10. Fechado o nosso exercício. Y é igual a 10. Tranquilão para fazer. Mas repara, assim como o outro estava prontinho para a gente fazer por adição, esse veio aqui prontinho para a gente fazer pelo quê? Pela substituição. Dava para resolver isso aqui também por adição? Dava. Valia a pena? Não, de jeito nenhum, tá bom? Então, pessoal, agora eu vou fazer o seguinte, eu separei, como eu falei para vocês no começo da aula, esse é um tema muito recorrente da prova da ETEC, da prova do Liceu, do Enem, de vestibulares, mas assim, ETEC e Enem, isso aqui cai muito para fazer, tá? É tanto que da última prova da ETEC, para vocês terem uma ideia, foi uma questão até anulada, mas ou seja, o conteúdo estava lá. E não foi anulado por uma questão matemática não, tá? Foi anulada por quê? Por causa de uma questão ali da parte da literatura, na verdade, tá? Por isso que ela foi, mas o conteúdo estava lá para a gente fazer. Então, eu peguei um de uma prova anterior, eu vou ler aqui para vocês, eu fiz uma colinha, eu vou ler para vocês e a gente vai fazer isso juntos, tá? Então, enquanto eu vou acessar ele aqui, pega aí, por favor, o seu lápis, a sua caneta, o seu caderno, para a gente estar fazendo ele junto, tá bom? Então, um minutinho só acessar aqui. Olha que bacana, que legal, esse aqui que caiu na ETEC, tá? E aquele negócio, sendo um professor de matemática falando isso, às vezes é meio complicado, falar assim, ah, parece que uma coisa não tem a ver com a outra. Mas uma dica que eu dou sempre para os meus alunos em sala de aula, tá? É que leitura é fundamental. Então agora, antes de a gente começar a fazer esse exercício, vou até colocar aqui de lado,
Eu vou conversar com você, né? Parece que esse programa da madrugada, né? Você, meu amigo, minha amiga que está aí contristado, papai. Então eu vou falar com você. Você, meu amigo, minha amiga que não gosta de ler nem nada na vida, tá? Nem faixa de ônibus, nem o teu aplicativo, nem Facebook você gosta de ler. Mas para esse tipo de prova, ETEC, liceu, vestibular, Enem, leitura é fundamental. E não é assim, só eu sei ler e interpretar. Não, é literalmente você treinar o seu nervo óptico. E de que maneira? Por quê? Repara uma coisa, pega uma provinha da ETEC qualquer e começa a ler. Na 10ª questão você já está cansado de ler. Sabe por quê? Você não está treinado para ler. E não é nem a leitura e fazer exercício, é só ler. Então vou fazer o seguinte, eu estou falando com você agora que não lê nada, nada, nada. Você vai fazer o seguinte, igual toda dieta de gordinho, tá? Na próxima segunda-feira você vai se prometer da seguinte maneira. Por hoje eu vou ler 15 minutos. Do quê? Daquilo que você mais gosta. Eu gosto de game, vai ler game. Eu gosto de reportagem sobre youtuber, vai ler sobre reportagem de youtuber. Eu gosto de ler futebol, vai ler futebol. Eu gosto de ler novela, vai ler sobre novela. Você vai ler sobre o que você quiser. Mas você vai ler de que maneira? Durante 15 minutos sem parar. Tá? Você vai pegar lá assim, no primeiro dia vai acontecer, sabe o quê? Você vai ler até com o relógio do lado. 14 e pouco. Glória a Deus, acabou os 15. Então, aquela semana, de segunda até sexta-feira, você vai fazer isso. 15 minutos do seu dia, você vai ler. Na semana seguinte, você vai fazer o quê? Meia hora. Professor, eu já gosto de ler. Legal, então você não começa com 15, você começa com meia hora. Então, você vai ler ali, meia hora. Na outra semana, 45. Até chegar no patamar mínimo para esse tipo de prova, que é a leitura de 1 hora seguida. Tá? Por quê? O que vai acontecer? Quando você chegar ali, no teu momento da prova, o teu nervo óptico está treinado para leitura. Então você vai pegar aquela prova ler em 1 hora, sossegado, tranquilo, tá? Porque o que mais a gente tem visto aqui em cursinhos, o que mais a gente vê aí em declaração de aluno, sabe o que é? Aí o texto estava muito longo, eu até sabia fazer, mas no meio do texto eu me cansei e não consegui terminar. Então para que isso não aconteça com você, o que você vai fazer? Treinar leitura na sua casa, tá bom? Olha por que eu estou falando isso. Nós fizemos esse exercício aqui, né? Você viu simplesinho, adição, substituição, mas ele não vem assim para você, qual é o valor de x, qual é o valor de y. Ele vem um texto gigante para você extrair o x, para você extrair o y e fazer o exercício, tá bom? Então, olha aqui, por favor. Como que fica pra gente, ó. Vamos lá. Isso aqui é retirado da ETEC, olha que fofo, que lindo, ó. A mostra Castelo Rá-Tim-Bum, a exposição, recriou o famoso castelo em homenagem ao programa infantil da TV Cultura, o qual completou 20 anos do início de sua veiculação em 2014. Esta mostra foi inaugurada em julho no Museu da Imagem e do Som, localizado na cidade de São Paulo, obtendo enorme sucesso de público. Os ingressos vendidos na bilheteria do museu são de R$10 inteira e R$5 a meia. 10 inteira, 5 a meia. Uma genialidade terrível, tá? Para menores de 5 anos, o ingresso é gratuito. Então, olha uma coisa aqui. Vamos começar a anotar. A inteira, R$10. A meia, R$5. Crianças menores de 5 anos não pagam, tá? Então, criança não paga. Ótimo. Olha o que acontece aqui. Admita que no dia da inauguração da exposição ingressaram 1.700 visitantes, ó, 1.700 visitantes. Entre esses visitantes, 150 eram crianças de 5 anos. Então, eu tenho 150 que são as crianças menores de 5 anos, tá? Essa informação ela é muito, muito, muito importante para mim, tá? O total da arrecadação, total arrecadado, nós temos aqui de 12.500. Todos os visitantes pagantes adquiriram os ingressos exclusivamente na bilheteria do MIS, ou seja, seguiu esse valorzinho que está aqui. Com exceção das crianças menores de 5 anos, que os demais pagaram os ingressos. É meio lógico, mas está na leitura, né? Aí o que ele pede pra gente assim, ó?
Assim sendo, pode-se concluir que a quantidade de visitantes que pagou meia, então ele quer saber isso aqui, ó. Quantos pagaram meia? Nesse dia foi D, então, olha uma coisa aqui. Vamos seguir o que ele está falando para a gente. Colocando aqui. Eu tinha 1.700 pessoas lá no comecinho, ó, 1.700. Só que 150 eram crianças que não pagavam. Então, essas crianças que não pagam, ela não entra na arrecadação. Então, entre inteiras e meias, ó, o nosso sistema se formando. Professor, pode ser I e M? Pode, para você saber quem é inteira e quem é meia. Professor, eu prefiro fazer X e Y e montar uma tabelinha do lado. Pode ser feito assim também? Pode, bacana. Então, ó, inteira mais meia vai dar o quê? Eu vou pegar 1.700 e vou tirar os meus... Vou tirar o quê? Quantas crianças entraram ali? 150. Então vai cair para quanto? 1.550. Então, entre inteiras e meias, 1.550. Ou seja, os meus 1.700 menos os 150. Agora, quanto que paga a inteira? A inteira paga 10. Quanto que paga a meia? A meia paga 5. E qual foi o total arrecadado? 12.500. Olha o nosso sisteminha formado aqui, ó. Inteiro mais meio, 1.550. 10 ou seja, cada inteira pagava 10. Cada meia paga 5. E teve um total de 12.500 arrecadado. Aí você resolve pelo jeito que você achar melhor. Substituição ou adição, tá? Olha uma coisa bacana aqui que ele quer da gente. Ele quer saber, na verdade, quantas pagaram meia. Então vamos fazer por adição e já vamos chegar logo de cara no valor. Mas, professor, de que maneira? Para eu chegar direto na meia, eu tenho que eliminar a inteira. Então eu vou multiplicar a linha de cima todinha por menos 10. Isso se eu fizer por adição, tá? Porque a hora que eu multiplicar por menos 10, a parte inteira vai embora. Olha de que maneira. Menos 10 e menos 10m é igual a menos, multiplicando 15.500. Ó, multipliquei a linha inteirinha por menos 10. A linha de baixo, o que eu vou fazer? Eu vou copiar. 10i mais 5m é igual a 12.500. Ó, se é a adição, eu vou somar. Devo 10, pago 10. Tchau, 10. Eu devo 10, pago 5, estou devendo 5 ainda, ó. Eu devo 15,5, mas eu pago 12,5, estou devendo 3.000. Agora que a gente resolve, meia é igual a menos 3.000 divididos por menos 5, a minha meia vai ser menos 3.000 dividido por menos 5, 600. Quantas pessoas pagaram meia entrada? 600 pessoas, tá? Então, para você ver, como eu disse, leitura é fundamental, porque o cálculo em si, ele é tranquilo para fazer. Ó, vamos pensar o seguinte, o cálculo real mesmo, ele parte daqui. Tirando essa informaçãozinha dos 1.700, eu vou tirar os 150, mas o cálculo mesmo, ele está aqui, ó, e está feito. Por isso que é interessante, sempre quando você fazer seu exercício, pessoal, anota do lado as informações que ele te passa, tá? Ah, mas olha, eu vi o meu colega fazendo isso daí, ele achou que tal informação não era interessante. Não era para ele, pode ser para você. Então, por exemplo, o que eu comecei fazendo aqui? Ó? A inteira paga 10, a meia paga 5. Coloquei uma interrogação, por quê? É essa parte que me interessa, que está lá no exercício. Crianças com menos de 5 anos não pagam nada. Se ela não paga nada, ela não entra na arrecadação. Simples assim. Ela ocupa espaço, mas não entra na arrecadação. Tá? E nem o que ele me fala no texto também, que eu tenho 150 crianças que estavam nesse dia. Então, o que eu vou fazer? 1.700 menos 150. E o total arrecadado, 12.500. Então, monta o sistema. Inteiro mais meio, 1.550, que é o meu 1.700 menos 150. R$10 de cada inteira mais R$5 de cada meia, 12.500. Resolvi fazer por adição
tá? Porque eu julgo mais rápido, aí fica a teu critério. A hora que eu faço isso, multipliquei por menos 10, por quê? Eu quero chegar na meia, então eu elimino o inteiro. Simples assim. A hora que eu fiz isso, eu tenho que menos 5m é igual a menos 3.000. M vai ser o quê? Menos 3.000 dividido por menos 5. M é igual a 600. Aí eu consigo chegar. Quantas pessoas pagaram meia? 600 pessoas. Para você ver, é mais o texto do que o cálculo em si. Tá bom? Então, você vê que é bem, bem tranquilo mesmo. Certo? Vamos fazer mais um aí de sistema para você estar me treinando. Tirando aquela printada. Isso. Vamos lá. Muito bem. Isso aqui é um clássico de ETEC, de livro escolar, de livro de ensino médio, de testezinho que você vai fazer até em empresa, tá? É uma coisa absurda. Então vamos pensar o seguinte, ó. Tá? E assim, o cálculo dele é muito simples, mas buga um pouco na cabeça. Você fala assim, mas quem que faz isso? Tem muita gente que faz. Então vamos pensar o seguinte, que em um estacionamento entre carros e motos, eu tenho 100 automóveis. Então eu posso falar o seguinte, ó, carro mais moto, olha eu usando já a letra certinha, tá? Então carro mais moto, eu tenho 100 automóveis, ó. Carro mais moto, 100 automóveis. Aí ele fala o seguinte, se forem contados os pneus, assim, quem conta pneu? Livro de matemática, tá? Teste de matemática, tem muito disso. É igual, por exemplo, vamos lá, tem outro dia um aluno meu, que até me falta o ar de pensar nele, colocou lá assim, Diego comprou 72 melancias. Diego não compra 72 melancias. Primeiro que Diego é mão de vaca. Acabou, simples assim. Mas quem compra 72 melancias e divide um quarto para tal pessoa, um sexto para outra? Não, você vai lá, compra uma só, fala, senta e come uma fatia. Mas vamos lá. Entre carros e motos, eu tenho 100 automóveis, tá? Tranquilo, sossegado. Aí ele fala, se forem contadas as rodas, aí você fala, Jesus do céu, como assim se forem contadas as rodas? Se forem contadas as rodas, eu encontro 300 rodas. Você fala assim, Jesus do céu, 300 rodas. Vamos pensar o seguinte, um carro tem quantas rodas? Um carro tem 4 rodas. E uma moto? 2. E ele disse que encontrou quanto? 300. Olha o nosso sistema montadinho aqui pra gente, tá? Então, carro mais moto é igual a 100. 4 rodas de cada carro, mais 2 de cada moto, deu 300. Como que a gente resolve isso? Adição e substituição, tá bom? Então, ó, 2 minutinhos esse daqui para vocês resolverem, tá bom? E eu vou resolver depois em seguida das duas maneiras. Aguardo vocês. 2 minutos, vamos lá.
Quanto que horas são? Vamos lá, pessoal. Então, se você terminou, vamos ver como ficou. Professor, eu não terminei ainda. Vamos acompanhar junto. Então, primeira coisa aqui, ó. Vou resolver ele pela substituição. Substituição. Olha que bacaninha. Vou literalmente substituir. Então, eu tenho, ó, C mais M igual a 100. 4C mais 2M é igual a 300. Eu vou fazer a substituição. C é igual a 100 menos M. Ó, olha que bacana aqui. Na linha de baixo, onde eu tiver 100, onde eu tiver, desculpa, C, eu coloco 100 menos M. Então fica assim, ó. 4C mais 2M é igual a 300. 4 vezes 100 menos M mais 2M é igual a 300. A gente aplica aqui uma distributiva. Nós vamos ter, então, 400 menos 4M mais 2M é igual a 300. Resolvendo isso daqui, quem tem M de um lado, quem não tem do outro, menos 4M mais 2M é igual a 300 menos 400. Eu tenho que menos 2M é igual a menos 100. M é igual a menos 100 dividido por menos 2. M é igual a quanto? 50. Gente, vamos lá. M é igual a 50. Para eu saber o carro, o que eu faço então aqui? 100 menos 50, eu tenho então também 50 carros e 50 motos. Tá? Resolvido aqui pelo método nosso aqui de substituição. Aquela printada básica na tela para a gente fazer agora pela adição. Beleza? Então, vá lá. Resolvendo agora, então, por adição. Vamos lá. Mesmo esquema, tá? Vou apagar. Então, eu tenho aqui carro mais moto é igual a 100. E carro mais 2M é igual a 300. Tá aqui, ó. Vamos lá. Resolvo qual dos dois que eu vou querer que some. Ou o carro ou a moto. Por comodidade, como esse cara aqui é menor, eu vou sumir com a moto primeiro. Então vai ficar assim, ó, menos 2. Tá? Aplico uma distributiva. Então eu fico com menos 2C, menos 2M, menos 200. 4C mais 2M é igual a 300, ó. Olha que fofo. Se é o método da adição, eu vou somar. Devo 2, pago 2, tchau 2. Devo 2, pago 4, fico com 2, ó. Devo 200, pago 300, fico com 100. C é igual a 100 dividido por 2. Eu tenho 50 carros. Se eu tenho 50 carros, automaticamente eu tenho também o quê? 50 motos. Beleza? Pessoal, como eu disse, é um tema muito recorrente. Seria muito interessante você fazer o quê? Procurar exercícios sobre isso, procurar a gente aí a respeito desse exercício, assistir a aula de novo, por quê? Se prepare, isso cai bastante mesmo, tá bom? E resto já sabem, fiquem com Deus, se espirrarem, saúde. Até mais!